Olá, você sabe o que é ansiedade? Você sabe o que é ansiedade generalizada? Você sabe a diferença entre ansiedade, estresse e depressão? Esse é o assunto que nós vamos conversar um pouco neste vídeo. Muito bem. Qual o maior problema da mente hoje? Muitos podem perguntar se o problema da mente é a mente depressiva ou a mente ansiosa. E eu vou lhe dizer uma coisa: a mente ansiosa é a mais dos distúrbios que nós podemos explicar aqui, que envolve a maior quantidade de pessoas no mundo. São aproximadamente 18 milhões de pessoas que sofrem desse problema. Porque ansiedade é algo até natural. Todos nós temos ansiedade, né? De um grau maior, um grau menor, mas todos temos ansiedade. Agora, não podemos ter excesso de ansiedade. Por quê? Porque o excesso de ansiedade, ela nos paralisa. Ela nos condiciona a uma vida totalmente estagnada. E por causa dessa condição, ela nos adoece. Por isso é importante que nós saibamos, compreendamos o processo evolutivo desse problema na nossa vida. Quando ela nos adoece, o que é que acontece? Temos os transtornos de ansiedade. E quais são os transtornos de ansiedade? São os transtornos generalizados, são o transtorno de pânico, temos o TEPT, né, que é o transtorno pós-traumático, né? Alguém que sofreu um acidente na vida, ou teve uma perda significativa, ou sofreu um sequestro, né? Ou calamidade, ou tragédias que aconteceram, como essa ultimamente aconteceu no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas ficaram traumatizadas. E existe aquele chamado também de TOC, né? Muito conhecido, são aspectos da ansiedade adoecida. Quando alguém diz, você é muito ansiosa, você é muito ansioso, não está querendo dizer nada. Não diz nada com isso. Está generalizando. Agora, você tem que ter consciência de uma coisa: todo mundo tem ansiedade. Veja só que importante isso saber. Só quem não tem ansiedade é o psicopata. Esse não tem ansiedade. Quando uma pessoa não sente medo, não sente ansiedade, eu muitas vezes recebo pessoas para conversar e quando identifico essa questão, eu fico tanto quanto atemorizado com essa pessoa. A coisa mais humana no mundo é a ansiedade. É a ansiedade. Porque a ansiedade é um sistema de defesa da gente. Agora, preste atenção. Não existe depressão sem antes tenha uma ansiedade prolongada e prévia. Eu vou repetir. Não existe depressão sem ansiedade prolongada e prévia. O próprio transtorno de ansiedade, ele pode levar de 1 ano a 2 anos, por aí, é o tempo de desenvolvimento dele, que ele passa para se manifestar. Quando alguém chega ao meu gabinete pastoral, eu quero saber os seus últimos 2 anos de vida, o que aconteceu, para que ele pudesse adoecer.
Se a pessoa tem um período prolongado, passou de 2 anos, então, com certeza, essa pessoa vai adoecer. E eu quero, muitas vezes, saber mais detalhes sobre o que foi que causou tudo isso. Então, essa parte, quando chega a uma condição que ultrapassou os 2 anos, que a pessoa começou a adoecer, eu começo a indicar um profissional na área, um psicólogo, um psiquiatra, porque essa pessoa precisa de medicamento, precisa de acompanhamento, né, urgente. Uma condição que muita gente sofre e também não conhece, mas é dependente dessa condição, é o burnout, que é uma depressão que vem do trabalho. É o estresse prolongado, de 1 a 2 anos, né? Aquela exigência, aquela pressão no trabalho. E isso incomoda, isso faz com que muitas vezes a pessoa sofra esse problema, né? Podemos assim dizer, né? Fisicamente falando. Existe uma frase que eu costumo explicar às pessoas que vêm até mim e que procura entender essa questão. E muitas vezes pessoas nos procuram e perguntam qual a diferença entre ansiedade, estresse e depressão. E eu digo sempre, olha, a ansiedade é o excesso de futuro. O estresse é o excesso de presente. E a depressão é o excesso de passado. Eu vou explicar isso. Nós estamos vivendo num contexto em que há muita competitividade. Qual a diferença entre a ansiedade boa e a patológica? Olha, vamos primeiro distinguir entre o medo e a ansiedade. O medo, embora seja um problema quando ele for exagerado, ele é até saudável. Por quê? Porque o medo, ele preza pela sobrevivência. Todos nós temos medo, de um grau menor ou de um grau maior, também temos medo. E esse medo é saudável, porque ele nos preserva a saúde. Agora, existe a ansiedade, que é um tipo de medo, subjetivo. É um medo que ameaça a sua sobrevivência. E é o caso do medo do patrão. Por que ter medo do patrão? O patrão vai bater em você? Vai matar você? Por que tem tanta gente que tem medo do patrão, do encarregado? Ah, porque ele pode fazer eu perder o emprego. Sim, é o máximo que pode acontecer. Mas aí você diz, e como eu vou pagar minhas contas se eu perder o emprego? Então, o remédio para isso é você andar corretamente, cumprir suas obrigações, ser uma pessoa resiliente. E assim sendo, você diminui este pavor de ficar desempregado. Porque na realidade não é o medo do patrão ou do encarregado, é medo de ficar desempregado, de não ter os subsídios para sobreviver. Agora, esta ansiedade, quando ela torna-se patológica, então você adoece. Você adoece. Você perde o prazer pelas coisas que fazia, começa a ter limitações, pânico em tudo. Pânico. Você começa a sentir uma descarga de adrenalina do nada, porque você passa a ver como ameaça tudo que está à sua volta. Tudo é ameaça. E isso vai fazer com que você adoeça. E esse tipo de ansiedade não é boa. Inclusive,
Eu tenho um livro que foi publicado no Clube dos Autores, eu vou deixar o link aqui também na descrição, sobre ansiedade. E é muito importante que você adquira esse livro, porque ele tem algumas técnicas para que você possa diminuir em muito o seu grau de ansiedade. Agora, voltando a essa outra questão, nós vemos que no mundo moderno, esse modelo subjetivo, diferentemente da pré-história, passou a se apresentar como medo de coisas mais sérias. Por exemplo, tem gente que tem medo de sequestro, tem gente que tem medo de um atentado, tem gente que tem medo de dirigir na autoestrada, porque são medos subjetivos que fazem com que você paralise. E isso não é saudável, é isso que precisa de tratamento, é isso que precisa de um acompanhamento psicológico especializado, porque você vai estar sempre alerta para tudo que é negativo. E isso não vai fazer bem à sua saúde. Você precisa aprender a dividir as coisas e conduzir a sua vida de um modo equilibrado. Muitas vezes, aquela ansiedade é uma precipitação da nossa mente sobre o que é que vai acontecer. É o que nós chamamos de medo do futuro. Mas isso pode ser trabalhado. Isso pode ser trabalhado. O medo, ele pode ser tanto real, que vai fazer com que você fuja, é uma questão de sobrevivência, ou pode ser o medo imaginário, como eu já falei no vídeo que eu tenho aqui sobre o medo, ele explica tudo isso bem detalhado para que você entenda. Ora, eu quero trazer agora para vocês 8 sinais de que é uma ansiedade generalizada, que é um tipo de ansiedade e que agora ela está no nível um tanto quanto mais evoluído, e aí se chama generalizada. E eu quero trazer aqui que essa ansiedade, na realidade, é conhecida como TAG, né? Transtorno de Ansiedade Generalizada, que está descrita no Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, ou PSM-5-TR. Os transtornos de ansiedade generalizada têm os seguintes sintomas. Preste atenção, se você se encaixa em alguns deles. Excesso de preocupação. Ansiedade, volto a dizer, é normal, mas em excesso é perigoso. Excesso de preocupação com o trabalho, com a saúde da família, com questões financeiras, com relacionamentos, com algo de ruim que você ou sua família pode sofrer, né? Preocupações menores, como tarefa de casa, vive muito preocupado com a arrumação de casa, com aonde é que vai ficar tal objeto e não pode sair do lugar. Tudo isso reflete exatamente esse transtorno de ansiedade generalizada. No transtorno de ansiedade generalizada, as pessoas têm essa preocupação mais persistente. Ou seja, por mais que se resolva o problema, ela continua preocupada. Ela continua pensando naquilo. E uma pessoa com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, tem dificuldade de parar de se preocupar. Mesmo quando tudo vai bem, ela não para de se preocupar.
Os pensamentos ficam girando na sua cabeça, imaginando coisas. E interessante é que quando essas pessoas começam a imaginar coisas, nunca imagina coisa boa. Já notou isso? Que quanto mais você... Vamos tomar um exemplo. Você tem um filho que saiu, foi viajar. Aí o que é que passa na sua cabeça? A preocupação é normal. Ah, será que vai ter acidente? Não vai? Sair, tomara que não, tomara que ele chegue bem e tal. Mas tem pessoas que ficam pensando tanto nas coisas ruins que parece que já matou o ente querido e começa a sofrer com aquilo. E isso é muito perigoso, gente. É muito perigoso. Porque até mesmo as coisas que poderiam ser resolvidas com tranquilidade, para ela tem uma dificuldade tremenda. Às vezes pensa, e se eu for, no caso de um emprego, ou de um patrão que está ali no seu pé, e ele diz, e se eu for demitido, como eu vou me sustentar? Como é que eu vou ter dinheiro para pagar os meus boletos? Esse tipo de preocupação, às vezes nem passou na cabeça do patrão em dispensar a pessoa. Às vezes passou até na cabeça dele de promover essa pessoa, mas ela está tão imbuída naquele sentimento destrutivo que ela pensa que vai ser demitida. E por interferir no seu dia a dia, essas coisas começam a interferir também no seu trabalho, nas suas ocupações, e começa a sofrer, logicamente, de um declínio de execução. E aí sim, aí vai se tornar perigoso, porque o patrão vai notar que ele baixou o seu nível de resolução de problema. E aí fica difícil. Ansiedade, preocupação excessiva durante todo o dia não é saudável. Dificuldade de controlar a preocupação não é saudável. Se estes sintomas estiverem presentes, passamos a analisar os outros 6 que eu quero trazer aqui para vocês, outros 6 sintomas que você com certeza vai se identificar. Veja só, existem sintomas, além desses 2, são 2 sinais que vão estar presentes no TAG, que é a ansiedade, é a preocupação excessiva durante todo o dia, e a dificuldade de controlar as preocupações. Se esses 2 estiverem na sua vida, pode estar certo de que você está sofrendo de um transtorno de ansiedade generalizada. Agora eu quero passar 6 outros sintomas que, junto a esses, vai lhe verdadeiramente definir se você tem ou não tem. Preste atenção, me acompanhe, não saia do vídeo, porque é muito importante que você conheça esses transtornos e você possa trabalhar em cima deles. O primeiro sintoma, que eu vou colocar aqui como terceiro para que a gente possa completar os 8, certo? O terceiro seria a inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele. Você tem esse sintoma? Está sempre inquieto ou inquieta? Se você se senta, começa a balançar as pernas, parece que você não acha um lugar, não é? Então, esse é um dos sinais. O outro é o cansaço. Preocupação excessiva, ela consome muita energia da pessoa. E você pode se sentir cansado mentalmente e fisicamente. Um outro transtorno, que é o 5º aqui que eu quero colocar, é a dificuldade de se concentrar, ou a sensação de branco na mente. Esse tipo de preocupação, ele rouba o foco, ele tira de você, muitas vezes,
o seu foco, e aí fica difícil se concentrar até mesmo numa conversa. Você está conversando com a pessoa, de repente começa a devagar, e já vai longe, e a pessoa fica só falando e você balançando a cabeça e não está nem lá mais para conversar. Se isso acontece com você, preste atenção. A memória também fica afetada. E quando a memória fica afetada, ela começa a fazer com que você se lembre de coisas que aconteceu no seu passado durante aquela conversa. A pessoa tocou numa palavra que levou você a um passado e você começa a vivenciar aquele passado e deixa de se concentrar naquilo que você estava fazendo. O outro sintoma, que também é importante, é a irritabilidade. A pessoa com ansiedade, ela começa a se sentir irritada. E há um nível, um aumento no nível de cortisol no sistema nervoso que contribui para sintomas como a irritabilidade. E a pessoa começa a se irritar com tudo, com pessoas, com as coisas, com a vida, e ela começa a ter essa ansiedade terrível na sua vida. E ela passa a ser uma pessoa que não suporta nem ficar perto de outras pessoas. Está sempre irritada. O sétimo sintoma é a tensão muscular. A pessoa pode sentir uma tensão constante no corpo. Aquela dor na nuca, aquela dor no pescoço, aquele travamento no corpo. Muitas vezes é um sinal de ansiedade. E esse tipo, mesmo nos momentos que deveria estar relaxada, ela não consegue relaxar. Isso começa a desenvolver um sintoma de algo que pode até se tornar mais grave. Esse excesso de tensão, ele pode causar dores no corpo, além de dores do estômago, não é? Começa a interferir, né, no seu relacionamento, começa a atingir a sua tireoide. Um outro tipo de sintoma são os problemas com o sono. Olha, seja para conseguir dormir ou para manter o sono à noite, uma pessoa com transtorno generalizado de ansiedade, ele não consegue conciliar o sono. É sempre ou um sono agitado ou a falta de sono. E isso machuca, porque você dorme 1 hora, 2 horas, já se acorda. Às vezes se acorda assustado, é inquieto, você acorda parecendo que levou uma surra, né? Com o corpo todo doído, todo machucado. Então você percebe que isso aí faz parte de um sentimento chamado ansiedade. E essa ansiedade excessiva faz com que você sofra de ansiedade generalizada. Ansiedade generalizada, nós vimos aqui, nesses 8 pontos, que se você pontuou pelo menos 3 desses sintomas que eu falei, 3, além daqueles 2 primeiros, não é? Você pode considerar passar por uma avaliação profissional, você pode considerar em procurar um psicólogo, um psiquiatra, né, para lhe atender com mais carinho, com mais jeito e também lhe direcionar para um tratamento um pouco mais, vamos dizer assim, incisivo nessa questão. É importante frisar que este vídeo não serve como diagnóstico, viu? Não serve. É apenas para identificar os sintomas
Quem tem que prescrever ou diagnosticar uma doença são o psiquiatra, no caso, com os psicólogos, e o psiquiatra que pode passar o medicamento para você. Então, ele é quem vai confirmar o diagnóstico. Nós aqui estamos apenas informando para que você se toque, para que você se previna e tenha uma vida agradável. Porque as pessoas costumam só verificar esse problema quando a coisa já está bem evoluída. Quando a pessoa começa a sentir sintomas físicos, como náusea, nervosismo, diarreia, síndrome do intestino irritável. Quando as pessoas começam a sentir dores musculares, dores de cabeça, bruxismo, insônia, né? Cansaço, aí é que elas começam a procurar um médico. Olha, a prevenção é o melhor remédio. Quando se chega à posição de se procurar um médico por causa desses sintomas físicos, então o transtorno já está bem evoluído e aí precisa de um acompanhamento, de um tratamento psicológico para que tenha um ótimo resultado. Tem cura, tem acompanhamento, tem uma amenização, né, podemos dizer assim, significativa se houver um tratamento. A abordagem é a primeira escolha, é o padrão ouro de fazermos isso, é procurar uma orientação psicológica, psiquiátrica, né, para ir fazer uma terapia. E aí há um tratamento que nós costumamos indicar e que eu concordo plenamente, que é o chamado TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Ela vai explicar tudo isso direitinho. Eu tenho um vídeo aqui do começo sobre esse tipo de tratamento. E se você acompanha o nosso canal, você vai descobrir também que nós temos toda a orientação necessária para que você possa crescer. Se esse canal te ajudou de alguma forma, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então compartilhe. Mostre a alguém que precisa conhecer esses sintomas e que possa ajudá-lo. E que nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? Então compartilha, dá o like, porque o like vai me ajudar a fazer um programa muito melhor nesse sentido, a melhorar muito o nosso cenário, certo? Que está muito simples, as nossas filmagens são simples, mas o que eu quero prezar aqui é a informação que você precisa ter, ok? Então fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.